Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman, vamos lá, estudando com o professor Tigman muito especial, um assunto que vai e volta toda hora. Estou trazendo esse assunto, já trouxe ele em outros momentos, vou botar aqui na descrição um artigo lá que a gente começou essa discussão sobre elevação pélvica, né? Quem diria, minha aluna Franciele, que nós ia discutir tanto tempo nessa tal de elevação pélvica, mas vamos deixar de papo aí. Eu não trouxe um artigo, eu trouxe 2 artigos. Aí tem o nosso amigo pesquisador aí que fala muito sobre a elevação pélvica, que nós temos uns amigos aí que não gostam do exercício e ficam nervosos quando o pessoal usa. Eu particularmente também tenho algumas restrições quanto a algumas práticas, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a tal da elevação pélvica. Trouxe 2 artigos originais, vou passar eles com certa rapidez aqui para a gente poder ganhar um tempo. Deixa eu vir para a minha tela aqui com vocês e olha lá. O primeiro artigo publicado em 2020, né, Matheus Barbalho, grupo do Paulo Gentil, né, falando sobre agachamento e elevação pélvica. E aí, funciona ou não funciona esse negócio? Então vamos lá. Primeiro que a discussão permeia por uma discussão de multiarticular e monoarticular, né? O que é melhor? Qual é o exercício melhor? Bem, essa é uma outra discussão que a gente também já fez aqui e você vai ter que tomar suas decisões aí. Aqui nesse estudo é interessante que foi trabalhado 12 semanas com mulheres treinadas, mulheres já com 5 anos de experiência, né? A quantidade de séries foram 6 séries de cada um dos exercícios. Um grupo treinou com agachamento e um grupo treinou com elevação pélvica. 6 séries uma única vez por semana, né? Aí o que se fez, né? Não se controlou dieta, mas pediu para o pessoal manter os hábitos. Teste de 1 RM nos 2 exercícios. Espessura muscular com ultrassom, presta atenção nisso, que a gente vai falar sobre isso depois. Medido o quadríceps, na metade do quadríceps e metade do glúteo máximo, né? Aqui tem todos os critérios, como foi realizado. Então, uma vez por semana, 6 séries em cada um dos exercícios. O agachamento era feito na amplitude completa, que ele sugere em torno de 140 graus, né? A periodização foi não linear, na verdade foi uma ondulatória, 12, 15 repetições em algumas semanas, depois passava para 4, 6, passava para 10, 12, depois ia para 6, 8, ou seja, mais repetições, hora menos repetições, mais carga, menos carga, sempre com repetição máxima até a falha, né? E a carga era incrementada à medida que se conseguia fazer mais repetições do que o previsto. 2 segundos para cada fase de contração. E quando a gente vai para os resultados, né, tivemos um grupo com 12 mulheres com 26 anos, o outro grupo teve 10 mulheres com 27 anos, então meia idade, e um tempo de experiência bem considerável, certo? Então vamos lá, vamos ver os resultados aqui, preparei uma tabelinha. O grupo que treinou o agachamento conseguiu incrementos de força no agachamento de 36%, 35,9%, e na elevação pélvica também houve um aumento significativo de 13,9%. Então, quem treinou o agachamento ficou bastante forte, presta atenção nisso aí, 36% no agachamento e 13% no 14% da elevação pélvica. Quem treinou a elevação pélvica não ficou forte no agachamento, não houve significativo, foi 4%, mas não foi significativo. E a elevação pélvica foi de praticamente 20% de força, certo? Entre os grupos, o grupo agachamento ficou mais forte no agachamento, e na elevação pélvica, essa diferença de 13 para 19 aqui não foi significativa. Então, foram ganhos semelhantes entre os grupos. Quando a gente fala na espessura muscular do quadríceps, o grupo agachamento hipertrofiou em 12%, e a elevação pélvica de 2%, que não foi significativo esses dois, e houve diferença significativa, né, em favor ao agachamento. E no glúteo máximo, que é o assunto principal, aumentou 9%, 9,4% no agachamento e 3,7%. Ambos foram significativos, mas o glúteo máximo hipertrofiou mais no agachamento. Então, mostrando que fazer o agachamento com uma amplitude mais profunda gera aumentos maiores na força do agachamento, aumenta maior a hipertrofia do quadríceps, maior no glúteo máximo, e sendo que a força na elevação pélvica acaba sendo semelhante nos 2 exercícios. E aí esse estudo sempre vem à tona, e agora recentemente saiu um outro estudo, agora publicado em 2023, grupo de Plotkin, né, e colaboradores dos Estados Unidos, onde a ideia foi parecida, além de fazer os testes de força na elevação pélvica e no agachamento, ele ainda botou no levantamento terra, né, para ver se existe uma transferência
de um para o outro. Mas vamos lá. Então, o estudo ele ainda está, né, em forma de edição aqui. A ideia era comparar os dois grupos, pessoas de 18 a 30 anos, com IMC abaixo de 30, com um mínimo de experiência. Então, aqui nós temos novatos conheciam o exercício, fazendo no máximo uma vez por semana, não estavam fazendo exercícios regulares, só alguma coisa mais, né, no máximo 2 vezes por semana, dando uma caminhadinha, alguma coisa desse tipo. Mas não eram sedentários também, né? Durou 9 semanas, 2 sessões por semana de treinamento, né? Avaliações, treinamento e avaliações. E aqui um detalhe importante, foi utilizado ressonância magnética, que é aquela técnica que você faz cortes, né? Por meio de computadorizado, né? Você faz os cortes, cria uma imagem, e aí você pega a área dessa imagem em pontos específicos, né? É uma técnica que tem um padrão bom de qualidade, né? Alguns grupos foram agrupados aqui para fazer uma melhor avaliação. Foi feita uma avaliação isométrica num teste aí que eu não conhecia. Foi feito teste de 3 RMs nos 2 exercícios e no levantamento terra, né? Teste de 3 RMs e não de 1 RM. 2 segundos, 1 segundo na concêntrica e 2 na excêntrica. Foi feita avaliações de eletromiografia, que não vem ao caso aqui. O treinamento foi de 3 a 6 séries por sessão, sendo que treinavam 2 por semana. Então, nós temos um volume maior. Na primeira semana foi 3 séries, na segunda 4, depois foi 5 e depois 6 séries. Então, nós temos um volume maior, se nós considerarmos, comparado ao estudo anterior. Né? 8 a 12 repetições fixas, a carga foi ajustada por repetição máxima, o tempo de contração foi o mesmo, né? E a amplitude do agachamento, ela foi estimulada a ser uma amplitude completa. Ele não traz graus aqui, mas ele diz que não era para ficar só no ângulo horizontal da coxa, né? Interessante que os avaliadores da ressonância foram blindados, eles não sabiam a que grupo pertenciam, né? A gente fala, foram cegados quanto à sua avaliação, né? Quanto a isso. Bem, vamos lá então, vamos ao que interessa, o que esses caras acharam. Então aqui nós temos homens e mulheres, tá? 5 homens e 13 mulheres num grupo, e no outro teve 6 homens e 10 mulheres no outro grupo, que era o grupo de agachamento. Então vamos ver aqui os dados de eletromiografia, a parte aqui, ó, olha só, nós temos os valores de glúteo superior semelhantes, nós tivemos o glúteo médio, em torno de 10 centímetros quadrados de aumento, nós tivemos o aumento do glúteo inferior, e o mínimo e o médio que foi agrupado praticamente não teve incrementos. Então, essa aqui é a técnica que se utilizou para avaliar. Quando se olha o quadríceps, houve incremento no agachamento e na elevação pélvica de quadríceps, houve incremento nos adutores também, e praticamente não houve incrementos nos isquiotibiais também. Vamos lá. Em termos de força, o 3 RMs, né? Foi superior ao incremento no agachamento, no grupo agachamento no agachamento, foi superior na elevação pélvica no grupo elevação pélvica. Pode ver que o comportamento foi parecido, né? Aqui incrementou aí uma quilagem que é proporcional à quilagem que aumenta no outro grupo. E no deadlift, no levantamento terra, foi semelhante entre os grupos. Houve uma transferência interessante para os 2 grupos. E para fechar, vamos pegar a tabela principal deles aqui. E aí nessa tabela eu fiz aí ó, caprichei aqui para vocês verem. Vamos lá então, olha só. O agachamento aumentou 44% no grupo agachamento e 16% na elevação pélvica apenas. E a força de um RM aumentou 64% na elevação pélvica e 33% no agachamento. Na ressonância magnética de quadríceps houve incremento de 12,8% no agachamento e 6,7% na elevação pélvica. E no glúteo, eles mediram as 3 porções, eu fiz uma média aqui, a elevação pélvica aumentou 15% no grupo elevação pélvica e 13,8% no grupo agachamento, né? Esse estudo, e aí vamos falar agora da comparação, aqui eu tenho o estudo do Barbalho logo abaixo, né, que trouxe resultados diferentes. Mas deixa eu voltar aqui para falar com vocês então. Bem, gente, olha só. Nós temos que olhar com cuidado tudo isso aí, né? Nós temos vantagens e desvantagens de cada estudo. Na verdade, os estudos encontraram coisas diferentes.
Enquanto que o estudo de Barbalho houve uma maior hipertrofia de glúteo e quadríceps, né? Comparado, o grupo agachamento comparado a elevador. No outro grupo foi semelhante, né? Os dados de hipertrofia foram semelhantes entre os dois grupos, né? Nós temos pontos favoráveis e desfavoráveis. No grupo do estudo do Barbalho, me causa um pouco de estranheza um incremento de força tão grande em mulheres treinadas. Você tem um aumento de 35% de força. Cara, aumentar 1/3 da carga em 12 semanas é loucuragem isso aí, mas tudo bem. E também nós temos a técnica de avaliação por ultrassom, que não é uma técnica tão precisa quanto a ressonância magnética. Por conta do outro grupo, nós temos um artigo publicado numa revista que não é tão específica da área do treinamento. Nós temos, não foi feita uma diferença estatística pré e pós, porque os autores justificaram que não era o objetivo deles, que é estranho, que normalmente se faz um pré-pós para ver se houve diferença significativa, mas eles disseram que a comparação era comparar entre os grupos, né? Também algumas variáveis, os incrementos de força foram muito grandes, né? Muito provavelmente esses testes de força tiveram algum problema. Então, mas em contrapartida teve a blindagem dos caras da ressonância. Então, assim, pontos positivos e negativos em cada uma das pesquisas pode levar a uma interpretação que não é bem adequada. De qualquer forma, algumas coisas foram bem vistas. A força aumenta conforme a especificidade, óbvio. O quadríceps vai hipertrofiar no agachamento e não vai hipertrofiar na elevação pélvica, o que é óbvio também, porque elevação pélvica praticamente você não tem um trabalho de quadríceps ou muito pequeno. E aí o grande, porém, e o glúteo? O que nós temos a falar da elevação pélvica no glúteo? Enquanto que um estudo encontrou um incremento que é o dobro praticamente do que a elevação pélvica conseguiu, o outro estudo praticamente foi semelhante à hipertrofia, contudo com uma técnica um pouco melhor. Então, e aí, o que dá, o que não dá? Bem, veja bem, avalie o que o seu cliente gosta, avalie o que você acha mais adequado, maior conforto na realização, mais segurança, varie os exercícios. Certamente a gente sabe que a hipertrofia ela é seletiva, ela pode hipertrofiar determinadas regiões em um exercício mais do que outro. Então, variar os exercícios garante que você trabalhe esse músculo de forma mais completa. Dizer que o exercício de elevação pélvica não serve para nada, eu acho um absurdo, porque você tem incrementos de força, você tem a transferência da força da elevação pélvica para um levantamento terra, o que é um dado interessante. Né? Você tem graus de hipertrofia, no mínimo questionáveis, até que ponto um é mais do que outro. Então, de certa forma, eu não sou tão radical dizer que o exercício não serve para nada. Acredito que as coisas se complementam, né? E aí você tem que fazer uma periodização legal para poder contemplar os exercícios. Tá? Gostou? 2 artigos para você entender um pouquinho mais sobre elevação pélvica. Valeu, gente. Um abraço e até mais.